sejam bem-vindos a mais um episódio da série Blitz da LGPD Entenda em 5 minutos. Eu sou Fabiola Grimaldi e hoje vamos falar sobre uma figura-chave na adequação da LGPD. Nós já falamos rapidinho sobre ele em outro episódio, mas agora a gente volta de uma forma mais enfática. Vamos falar sobre o encarregado de dados ou Data Protection Officer ou DPO, você escolhe o nome. Bom, eu já estava com o episódio todo pronto de hoje e estou aqui de última hora gravando um novo episódio por conta da inspiração que aconteceu, né, hoje por conta da consulta pública disponibilizada da NPD sobre a atuação do encarregado. Então, por que não, né, entender quem é essa pessoa, qual é a função e como ela é vital para qualquer empresa nesse momento que está no momento do contexto da adequação ou continuidade de uma adequação da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vamos lá. Qual é o papel do DPO? Bom, o DPO, ou encarregado de proteção de dados, é um profissional responsável que vai garantir que a organização esteja em conformidade com a legislação de proteção de dados, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Ele ou ela atua como um ponto de contato ou um maestro entre a empresa, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá certo? E qual que é a função desse DPO, né, desse encarregado de dados? Bom, as funções do DPO, vou dizer assim que elas são amplas, né, apesar de a gente ter as funções ali, algumas situações descritas na LGPD, mas ela é muito ampla, porque ela vai incluir a parte da governança, ela vai incluir a parte do monitoramento da conformidade da empresa em relação à LGPD, ele também vai garantir a aplicabilidade, vai garantir a cultura de proteção de dados, vai informar, vai aconselhar em relacionado às políticas de proteção de dados e também será o ponto de comunicação entre os usuários, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o DPO, ele deve ter um conhecimento especializado nas legislações e nas práticas de proteção de dados. Então, é bem interessante ter isso em mente. Em relação à obrigação e à escolha do DPO, bom, não são todas as empresas que precisam nomear um DPO, que a gente tem agora a gente tem a resolução número 2, certo, da NPD, que fala ali sobre pequenas empresas. Então, você tem que verificar se você está enquadrado ali nas empresas de pequeno porte e não está na exceção dessa resolução número 2, certo? Mas essa obrigatoriedade, ela se aplica, por exemplo, para empresas, né, que tenha grande volume de dados, empresas que têm dados sensíveis, né, e empresas que também têm dados pessoais de larga escala. Então, ou seja, essas empresas elas vão precisar, sim, ter a obrigação de nomear um DPO. Então, e como a gente faz uma boa escolha de um DPO? Bom, primeiro você tem que levar em conta a expertise do conhecimento, como nós falamos, da legislação, da Lei Geral de Proteção de Dados. Tem que ser uma pessoa de boa desenvoltura, que consiga se relacionar com a empresa inteira, porque ela vai participar, né, de toda essa jornada. Então, ou seja, e mais do que isso, o DPO ele tem que ter uma capacidade de atuar de forma independente dentro da empresa, ou seja, para garantir que haja ali a conformidade relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados, tá certo? Então, vamos lá. Como episódio de 5 minutos, a gente não pode durar, mas a gente poderia conversar bastante aqui sobre o DPO. Bom, mas agora que você verificou qual é a importância do DPO dentro da adequação e dentro da continuidade da Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou deixar para você, neste episódio, 2 presentes. Exatamente. Aqui na descrição embaixo, você vai encontrar um link para o nosso e-book, claro, do nosso patrocinador, que traz mais informações sobre o assunto, que a Direito Tech sempre fornece aqui um e-book para a gente. E também um artigo que eu escrevi pontuando ali os principais pontos que a NPD está trazendo na consulta pública dela sobre a atuação do encarregado de proteção de dados. Então, ou seja, temos 2 presentes nesse episódio da Blitz da LGPD. E não esqueçam,
toda quarta-feira nós temos novos episódios. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar se você tem gostado desse conteúdo. Até mais!